Bom, gente, quero dizer a vocês que eu também sinto muita saudade de vocês. Foi preciso esse isolamento social para a gente perceber o tanto que a gente sente falta de vocês, né? Com esse negócio do Covid, eu entendo que é como se a gente estivesse atravessando um mar, uma tempestade bem grande, num barco, estivéssemos todos nós, né? Mas em relação ao nosso colégio, nós temos no comando do barco uma pessoa muito iluminada. Onde ela vai, ela traz luz, que é o Coronel Biratã. Ele não tem medido esforços para que vocês tenham o melhor, né? Ele não se preocupa só com a questão intelectual, ele se preocupa também com a questão humana. E isso também ocorre com a gente. Então, siga os conselhos dele que vocês vão se dar bem. Bom, gente, eu decidi dar uma revisão nessa distribuição nas paralelas de Pauli e diagrama energético, porque no futuro, ou na sequência da matéria, vai ser muito importante, né? Então, observem o seguinte, que aqui nós temos um esquema de quadrados, são 3 por 6. Então nós vamos montar as paralelas de Pauli aqui, né? Vocês façam de tal forma que fique um quadrado. Pelo menos o primeiro exemplo é importante que vocês façam ele grande para que vocês entendam como que é a construção. Depois vocês vão colocar uma numeração nessa primeira coluna aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terminou, segunda coluna. Detalhe, faça esse esquema de quadrado aqui a lápis. A numeração vocês façam a caneta. 2, 3, 4, 5, 6. A primeira paralela não tinha o 7, mas por causa da descoberta de novos átomos, ela se tornou necessário. Depois, 3, 4, 5 e 6. E por último, 4 e 5. Feito isso, você vai colocar letras aqui do lado desses números. Então aqui, por exemplo, o S, 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 S e o S. A segunda coluna, vocês vão colocar o P. A terceira coluna, vocês vão colocar o D. E por último, na última coluna, o F. Feito isso, vocês vão fazer um quadrinho aqui do lado. Onde vocês vão colocar o S, o P, o D e o F. Bom, agora nós vamos começar a colocar as paralelas. Eu recomendo vocês começar aqui pelo 3, terceiro pinguinho aqui, o quarto aqui, ó, né? Quinto pinguinho, sexto pinguinho, sétimo, oitavo, volta no segundo
primeiro. Bom, então está pronta as paralelas para fazer a distribuição. O nosso primeiro exemplo de distribuição vai ser o do cálcio. Essa numeração que nós temos aqui, conforme nós vimos, trata-se de um número atômico. E o número atômico, ele quer dizer duas coisas. Ele quer dizer prótons e ele quer dizer elétrons. Mas para nós, no momento, interessa isso aqui, né? Então, você pode colocar, cada número desse aqui representa uma camada, e cada letra dessa é uma divisão dentro da camada. Então, camada K, L, M, N, O, P e Q. E as letras são as divisões dentro da camada. Então, nós vamos somando, né? Então, 20 elétrons, é isso que nós vamos distribuir. Subnível 1S, você olha aqui, cabe quando na camada? 2. Subnível 2S, segunda seta, 2, que foi para 4. Na terceira seta, ela passa primeiramente pelo 2P e depois o 3S. Então, aqui 2, 4, mais 6, 10, 12, 18 e no final 20. Feito isso, você vai fazer a ordem energética, que é como de fato a energia caminha dentro do átomo e como nós fizemos a distribuição. Não foi um S primeiro, 2S, 2P, 3S, 3P e 4S? É dessa maneira que você vai fazer. Primeiro, um S, né? Você vai fazer um S2, 2S2, depois 2P6, depois 3S2, 3P6, e depois 4S2. Observem o seguinte, que a energia ela caminha nesse sentido aqui. Então, esse 1S está mais próximo do núcleo, tem menos velocidade e menos energia. Está mais distante do núcleo, mais velocidade, mais energia. Bom, o outro a ser feito é a ordem geométrica, que nesse momento, para nós, é o que interessa mais. Então, você vai fazer todos os números 1, só tem um. Todos os números 2, tem 2. Todos os números 3, tem 2. E o 4. Vamos colocar as letras aí. S, P e acima, que é o que interessa bastante para nós, os elétrons, né? E aí você vai fazer umas divisões dos números que são iguais dos outros, divididos. Época de São João, vamos fazer as bandeirolas aqui. E aí você vai colocar aqui qual camada nós estamos nos referindo. KL, M, N. E abaixo você vai colocar o total de elétrons que tem na camada. Quantos elétrons? 2, 8, 8 e 2. Bom, para nós, esse último aí, ele é bem interessante. Por quê? Porque nós precisamos escrever aí qual é a camada de valência.
Camada de valência é a última camada que o átomo tem, é onde ocorre a movimentação de elétrons quando ele se liga ao outro átomo. É nessa última camada que vai ocorrer essa movimentação de elétrons, né? Então, qual é a última camada? Qual é a camada de valência? N. A outra coisa que nos interessa é a valência. O que significa valência? Significa qual é a quantidade de elétrons que o átomo vai movimentar quando ele se ligar a outro átomo. Então, se for metal, ele tem 1, 2, 3 ou 4 elétrons na última camada. É metal. Movimenta quanto? A quantidade de elétrons que ele tiver na última camada. Se tiver 5, 6 ou 7, é o que falta para 8. Ele vai ganhar o que falta para 8. E se for 8, não tem valência, são os gases nobres. Não perde, não ganha, não compartilha. Logicamente, tem uma exceção, que é em relação ao flúor, mas é só esse. E aí são milhares de combinações que não entram os gases nobres. Então, se for de 1 a 4 elétrons na última camada, né, a valência é o próprio número. Aqui é 2, qual é a valência? 2. Pronto. Bom, está concluído a distribuição eletrônica, mas tem uma informação importante. O cálcio, então, o que diz essa valência 2? O que significa o metal? Significa que na hora que ele reagir com outro átomo, ele vai reagir, só vai reagir perdendo 2 elétrons. Então, pode ser mais 2, pode ser 2 mais, pode ser 2 cruzinhas. Significa que este átomo de cálcio, na hora que ele reagiu, ele continuou com os 20 elétrons, mas continuou com os 20 prótons, mas os elétrons foram para 18. Por que 18? Porque ele perdeu 2 elétrons quando ele reagiu. É o que significa isso. Aqui o diagrama energético, ele não é tão difícil de fazer, não. Só que se você não aprender a fazer as paralelas de Pauli, você não consegue fazer ele. Vocês vão observar que é a mesma sequência que você faz a distribuição nas paralelas, né? E só que é de baixo para cima, né? E outra coisa também. Os elétrons giram em torno do átomo aos pares, 2 a 2. Como é que eles giram 2 a 2 se eles são negativos? É um movimento de rotação. Um movimenta num sentido e o outro no sentido oposto, cria um campo magnético e é sempre aos pares. Não importa se é 90 elétrons. Os que podem não estar aos pares são os elétrons da camada de valência. Pode ser aos pares e pode não. Então, cada quadradinho desse comporta um par de elétrons. E vocês vão ver que para o subnível S, só cabe 2 elétrons, um quadradinho. Subnível P, cabe 6 elétrons, como são pares, né, 3 quadradinhos. E no caso do subnível D, que cabe 10, são 5 quadradinhos. E no caso do F, que cabe 14, 7 quadradinhos. Depois a gente vai deixar aí o link que mostra bem detalhada a construção. Como o tempo é limitado, eu já pus aqui para que a gente possa fazer aí a distribuição. Tem uma coisa chamada de spin que seria em relação ao movimento de do elétron. O de spin negativo, o movimento considerado negativo ali na rotação, ele entra primeiro, sempre primeiro o negativo. Então vamos fazer a distribuição. Você pode colocar semi-seta ou seta inteira. 1, 2, 3, seta para cima, negativo. 4. Observem aqui, ó, vai entrar todos os negativos primeiro, né? Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então aqui a distribuição está concluída. Agora nós vamos aproveitar essa distribuição no diagrama energético e vamos analisar aqui algumas coisas que seria, no caso, os números quânticos principais. Vamos escolher aleatório, vamos escolher esse último aqui, este último elétron, que seria de número 20 aí, né? Então vamos ver. Número quântico principal. Na verdade, os números quânticos em relação a elétrons são 4 referências para que você consiga dar o endereço dele. Primeiro, número quântico principal, que a gente simboliza com esse N minúsculo. Número quântico principal se refere às camadas, né? Qual a camada que o elétron está? Se você observar aqui, olha, é a numeração aqui que se refere à camada. Bom, o número quântico principal, então, de onde está o elétron, vocês podem observar que está na camada 4, no subnível S. Então, qual é o número quântico principal? O número quântico principal é o 4. Número quântico secundário ou azimutal, ele se refere qual subnível que o elétron está dentro da camada. O número quântico secundário, que é chamado também de azimutal, a gente simboliza por L. Ele vai de 0 a 3. Se for o subnível S, é 0, P1, D2 e F3. Então lá o elétron está em qual subnível? S. Então o secundário é 0. Aí. E o número quântico magnético, que é o terciário, em qual orbital está neste subnível? Então, veja só, se for o subnível S, é só o 0, porque é o do meio que é 0. Se for o P, o do meio é 0, né? O da direita mais 1 e o da esquerda menos 1. E o D do meio 0, mais 1, da direita mais 2, e o da esquerda menos 1 e menos 2. E o F do meio 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, 2, menos 3. Então lá está em qual? Subnível S. E o subnível S só tem 1 e o do meio é 0, portanto é também 0. Aí. E no final, nós temos aí número quântico quaternário ou de spin, que é a posição do elétron dentro do orbital. Nós vimos que entra primeiro o de spin negativo, de setinha para cima, e depois que preencher todos os orbitais, vem os positivos. Se vocês observarem aí, está aqui, olha, referindo ao segundo a entrar, ou seja, o positivo. Portanto, se é o positivo, é o de spin positivo, né? Vai dar aí, então, mais meio. Então, esses são os 4 números quânticos aí. Bom, gente, agora nós vamos fazer o inverso. Este átomo aqui, ele tem 20 elétrons. Esse aqui é o último, né? O de número 20, e aí tem todos esses números quânticos que nós vimos aqui. Agora nós fizemos o inverso. Nós temos os 4 números quânticos. Queremos saber se trata esses 4 números quânticos de qual dos elétrons que estão aí. Qual dos 20? Não pode ser o de número 20, porque ele é totalmente diferente. Então, o número quântico principal 2 se refere a qual? A segunda camada. Ou é 2s
o E2P. Número quântico secundário, ou chamado também de azimutal, 1. Então, se for 0, é o S. Se for 1, é o P. Portanto, nós estamos nos referindo a este aqui, ao P. Então, é um desses 6 elétrons aqui. Aí diz magnético. O magnético é 0. Nós vimos que o 0, nós já sabemos que trata-se de subnível P e que está aqui, olha, né? Então, nós já sabemos que é este aqui, um desses dois aqui. Aí diz o seguinte, o de spin, que é a posição dentro do orbital, está falando que se trata do menos meio. Então, nós podemos agora identificar se é este aqui, olha, né? O magnético 0 e o do meio, então é o de número, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É de número 6. Então, está resolvido aí este de números quânticos aí. Como o tempo para nós é muito precioso nesse novo formato, nós vamos aproveitar esse tempo restante para dar início ao conteúdo ligações químicas. Nós não poderíamos falar de ligações químicas sem falar de teoria do octeto. Ela faz parte, então vamos explicar ela primeiro. Teoria do octeto. Um átomo estará estável quando a sua última camada possuir 8 elétrons, ou 2 caso se trate da camada K. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de adquirir essa estabilidade. Se vocês observarem aqui na distribuição eletrônica dos gases nobres, né, vocês vão ver que todos têm 8 elétrons na última camada. A única exceção é o hélio. Só que o hélio tem 2 elétrons e a camada K comporta 2 elétrons, ou seja, o máximo. E ele então se comporta iguais aos outros. Então a exceção de não ter 8 é o hélio. Então, aqui diz, um átomo estará estável quando a sua última camada possuir 8 elétrons. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de adquirir estabilidade. Esses gases nobres não reagem como ninguém, eles estão estáveis já assim de natureza. E existem em torno de mais de 130 átomos conhecidos, todos eles não possuem 8 elétrons na última camada. E eles se unem uns aos outros através das ligações químicas para adquirir essa configuração eletrônica do gás nobre. Os tipos de ligações são as seguintes. São ligações iônicas. Nessa aqui, nós vamos falar mais especificamente, os átomos perdem ou ganham elétron. Nós temos o tipo de ligação, que é ligação covalente ou molecular, e nós temos também a ligação metálica. Em todas essas ligações, os átomos buscam o quê? A estabilidade dos gases nobres. O que significa isso? 8 elétrons na última camada. Então, através dessas ligações químicas, eles vão ficar com 8 elétrons na última camada. Então, é o que diz aí a teoria do octeto. Todos que não possuem 8 elétrons tentam ficar com 2. E alguns átomos vão tentar ficar parecido com o hélio. É o caso, por exemplo, do hidrogênio, do lítio, do boro. Todos
vão ficar com 2 elétrons e vão ficar estáveis, assim como o hélio, né? Então está aí.